Olá, seja bem-vindo ao Micasa Podcast. Este podcast que é um novo projeto da TV Micasa, que surge com o objetivo de dar voz a todos os fazedores de arte, desde músicos, jovens visionários, empreendedores e não só. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo, como despertar o espírito empreendedor que há em você. Sabemos que diariamente cresce o número de empresas que vão se fechando, ou melhor, empresas que vão deixando de atuar no solo angolano, colocando assim muitos jovens no desemprego. Qual deve ser a posição ou o papel dos jovens diante deste mal que corrói a nossa sociedade? Bem, vamos falar com os nossos convidados para nos ajudar a entender, na verdade, o que é o empreendedorismo, por que é importante empreender, como empreender, quais são as ideias de negócio que você, obviamente, pode adotar para começar a empreender. E eu vou já que saudar os meus convidados, Cláudia e José. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, obrigado, companheiro. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Como é que vocês estão? Nós estamos ótimos, graças a Deus, do outro lado. Boa, nós estamos bem também. Na graça do Senhor estamos aqui. Exatamente. Vamos começar com, na verdade, queremos aqui saber o que significa empreendedorismo. Bem, quando olhamos para essa expressão empreendedorismo, logo vem-nos a ideia de que é a capacidade que alguém tem de desenvolver uma oportunidade de negócio na qual vai se afligir a famosa compreensão social, na qual a pessoa vai se enquadrar a ponto de poder adquirir lucros e desenvolver e ajudar outros também para tal, na verdade. Quando falamos de empreendedorismo, é especificamente esta noção de que, na verdade, devemos ter de um modo mais resumido, na verdade. Cláudia. Sim, empreendedorismo também podemos resumir que é um processo de criação. Criar alguma coisa para poder assim expandir ao mundo do mercado. Buscar uma solução. Sim, buscar uma solução, criar, ver o problema e buscar a solução deste mesmo problema. Como é que nós começamos a empreender? Quais são, obviamente, os requisitos que podem levar alguém a empreender? Bem, na verdade nós começamos a empreender logo quando achamos uma determinada oportunidade, mas talvez nos perguntemos onde é que vamos achar essa oportunidade nesse caso. Essa oportunidade está em nós mesmos. Quando olhamos assim para nós mesmos e achamos a mínima capacidade de desenvolvimento lucrativo, aí sim nós estamos a ver uma oportunidade de negócio. E não só, nós podemos achar essa oportunidade em outras pessoas. Então isso já nos leva a entender que o empreendedor é aquele que identifica uma oportunidade de negócio a fim de poder trazê-lo como uma realidade para a sua vida e o seu meio, na verdade. Mas agora há um problema também, Cláudia e José. Como identificar este problema? Como é que podemos identificar? Quando nós achamos, por exemplo, algum meio para nos subsair, nesse caso, do meio em que a gente está, podemos dizer que é no meio financeiro, no meio social, no meio cultural, porque nós podemos usar essas expressões para nós associarmos ao empreendedorismo. Então, também podemos, para além do que o meu colega está aqui a dizer, também podemos dizer que para ver este mesmo lado, como achar o lado do empreendedorismo, devemos fazer um estudo dentro da nossa comunidade, do nosso bairro, o que é que falta. O empreendedor, isso que já acabamos de dizer, ele vê os problemas para achar a solução. Então, ele dentro da sua comunidade, ele vai ver o que é que falta. O que é que não tem? O que é que não tem na minha comunidade. Então, primeiro tem que ver um estudo de viabilidade, um estudo de mercado para essa pessoa poder empreender. Mas antes de tudo é saber o que ele quer fazer. Porque todos nós temos um desejo para a gente fazer alguma coisa. Então, para você fazer alguma coisa, tipo, por exemplo, eu quero criar uma hamburgueria. Eu vou ter que fazer um estudo de mercado no meu bairro se já há hamburguerias. Se existe hamburguerias, quantas hamburguerias existem?
ver os locais onde as hamburguerias estão situadas. Inseridas, ok. E ali vou ver como eu vou empreender também a minha ideia, o meu projeto. Caso se já existem muitas, tem que ter uma outra solução, verificar o que não tem dentro daquela comunidade. Ou ainda também, apesar, ou seja, pode ter uma hamburgueria aí, mas o que diferencial? O que você vai implementar como diferencial? Para fazer a diferença do que eu vou trazer ao mercado. Sempre, de tudo, o empreendedorismo, antes de empreender, primeiro devemos fazer um estudo de viabilidade. Esse é o mais importante. O estudo de viabilidade é muito importante e muitas das vezes nós como empreendedores pecamos nesse quesito. Em termos do estudo de viabilidade, não fizemos mais o estudo de viabilidade por questões financeiras, por questões de falta de meios ou falta de oportunidade. Nós só queremos pegar alguma coisa que a gente tem e querer empreender sem antes fazer um estudo de viabilidade. Ou seja, a vontade de ter dinheiro, né? Sim, a vontade de ter dinheiro é isso. Isso pode também nos conduzir a muitos erros. Correto. E pelo que a colega Cláudia aqui estava a dizer, isso nota-se, na verdade, em termos específicos sobre a lei da procura e oferta. Okay. É bom que o empreendedor tenha essa noção da lei da procura e a oferta. Por vezes nós olhamos assim para, por exemplo, o exemplo que a Cláudia trouxe para cá, né? Olhamos para um local, não tem uma hamburgueria, podemos olhar para um bairro, um determinado bairro, não tem uma barbearia, ou não tem um bar, por exemplo, né? Mas um outro elemento em que devemos levar em conta é, primeiro, a procura. Para nós, porque para nós como empreendedor nos subsairmos em uma determinada zona, nós devemos ter os famosos procuradores. Podemos assim, sinonimamente chamá-los, na verdade. Quando olhamos assim que esta zona existem determinados procuradores, nós como empreendedores, a tendência é achar uma oportunidade. E como é que devemos valorizar essa oportunidade? Por oferecer ou pela oferta. Por isso, essa é a razão de existir a lei da procura e a oferta. Ok, muita gente procura, mas tem? Não. Eu posso até oferecer, mas quem procura? Então, quando jogamos para essas duas leis da procura e oferta, com certeza nós nos tornamos um empreendedor a desenvolver, né? Achamos oportunidades na qual podemos conseguir gerir e ter pelo menos o reconhecimento. Esse também que é um aspecto fundamental. Ter o reconhecimento social ou o reconhecimento comunitário. A comunidade deve conhecer especialmente o empreendedor. Até pode não ser na pessoa singular, mas o seu empreendimento. O que tem ali? O que há naquela hamburgueria, na verdade? Ok, identifiquei uma hamburgueria no Zango. Ok, mas o que tem lá, na verdade? Ok, é uma hamburgueria, tem hambúrgueres, entre outros, mas o que há por detrás de tudo isso? O que eles oferecem? Aí vamos já entrar no conforto, exatamente, né? O acômodo, nesse caso, é onde vamos conseguir o diferencial, né? Diferencial que vai nos ajudar a levar a procura dos nossos clientes, na verdade. Bem, basicamente esse diferencial refere-se à inovação e criação. Quando a gente quer criar algo num local onde já tem os mesmos produtos, então nós tendemos a inovar. Vamos trazer um produto novo, inovado. É fundamental sermos bastante criativos. Sim, é muito fundamental a criatividade. E quem pode ser um empreendedor? Todos. Às vezes já aquela limitação, mas na verdade essa é uma pergunta, talvez. Há pessoas que lá em casa, será que eu posso ser um empreendedor? Quais são mas a pergunta que eu faço para vocês é, quem pode ser um empreendedor? Olha, todos nós podemos ser empreendedores. Todos nós. Mas vai depender do autoconhecimento e a despertação do próprio empreendedorismo dentro de nós mesmos. Há quem desperta mais cedo, há quem desperta mais tarde. Mas para como despertar isso é o autoconhecimento. Vamos falar já sobre como despertar este espírito. Mas eu gostaria de saber ainda sobre a questão de quem pode ser o empreendedor, a fator idade.
Olha, que o fator idade, na fundamental? verdade, É fundamental, sim, é fundamental. Hoje em dia é fundamental, mas se irmos recuarmos um pouquinho, muitos de nós começamos muito cedo. No meu caso, eu comecei cedo no mundo do empreendedorismo. Isso devido às circunstâncias da vida. Com que idade a Cláudia começou? Eu comecei no empreendedorismo com 10 anos. Uau! Comecei com 10 anos, muito cedo mesmo. Isso porque eu já gostava. Eu gostava de ter uma independência só minha, tipo, não chatear mais os papá preciso de dinheiro para pagar isso na escola por causa de algumas atividades, papá preciso de comprar algumas necessidades minhas, porque se nós recuar, quando dentro de uma casa nós somos muitos filhos e nós somos os mais velhos, tem algumas limitações nos pais, prestam atenção já aos mais novos, e nós como adultos, né? Vamos poder aguardar algumas coisas que demoram a chegar. Que demoram a chegar. E tem daquela que a gente não tem aquela paciência de querer aguardar porque queremos algumas coisas. Então a tua impaciência levou-me para poder empreender. Tive que fazer alguns cursos, coisa que eu dou graças a Deus. O meu pai ama que filho que pede para tirar um curso. Eu fiz alguns cursos e dos cursos que eu fiz, pus em prática. Ok, José, sobre a minha opinião a respeito de fatoridade, na verdade, levar-se em conta, eu acho que talvez eu teria uma ideia meio que ao contrário da Cláudia, nesse caso, né? Por exemplo, muitos de nós, principalmente no requisito social, quando olhamos assim para a nossa sociedade, quem tem, por exemplo, a probabilidade de poder desenvolver é alguém com maior idade. Estamos a falar dos 18 para cima, na verdade. Mas há pessoas que começam a empreender muito cedo, na verdade. Então, não podemos aqui afirmar, talvez, que há uma determinada idade ou que o fator idade também influencia, na verdade. Mas sim o desejo de criação, a criatividade. Por exemplo, hoje em dia existem muita gente, e já existiram muita gente, na verdade, que começou a empreendimento desde pequeno. Temos aqui a história da Cláudia, na verdade. Hoje em dia, por exemplo, encontramos crianças pequenas a, por exemplo, fazerem gelado. Vão para a praça, compram um balde de muco, fazem gelado. Eu quero saber. Por isso que eu disse que anteriormente era por questões, não tínhamos aquele, digamos, criança com vício, com muito vício. Hoje em dia nós podemos ver que meninas, jovens que começam muito cedo, questões sociais no lado financeiro. As pessoas querem poder sustentar a escassez financeira as suas necessidades. Quando em casa não tem ou não tem ninguém para dar, então ele tende a se encaminhar no lado empreendedorismo, que é para poder obter o meio para poder se sustentar. Okay. Hoje em dia nós vimos muito isso, por isso que estamos a ver muitos jovens de 14, 13, 12, que já faz alguma coisa, já empreende. Mas também devemos ter em conta que a escola também já nos educa e nos ensina assim. Já está a abrir muitos jovens, o ensino médio já tem cursos que falam sobre empreendedorismo e já ensina os jovens a poder criarem coisas para poderem empreenderem. Vamos dar uma pausa vamos ao intervalo para os nossos compromissos publicitários, mas a conversa está mesmo a ser boa. E quando voltarmos, eu vou querer entender, na verdade, né? O José falou sobre a questão de venda de gelados. Será alguém que vende gelado? É um empreendedor? Alguém que coloca a sua bancada de frente à sua porta a vender bolachas, por exemplo? Esta pessoa é uma pessoa empreendedora? Eu vou querer saber isso após o intervalo. Durante anos, eternizamos os momentos únicos e emocionantes de muitos casais. Durante anos, oferecemos o melhor serviço de fotografias e filmagens que há no mercado. Durante anos, a Foto Estúdio Micasa tem estampado nos corações de seus clientes a satisfação de um serviço de qualidade. Vai casar ou realizar um evento?
Saiba que somos a equipe ideal para eternizar o seu evento. 932 10 42 42 953 31 80 81. Foto Estúdio Mi Casa.